Olá, meus amores, hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que amaldiçoa muitas pessoas. Muitas histórias eu escuto sobre esse assunto e uma parte das vezes as pessoas ficam confusas porque a resposta é muito mais complexa do que você imagina à pergunta: qual é o meu propósito existencial? TV Aula Brasil. Hein? Se inscreve no canal, clica no sininho, Curte. Faça um comentário. Envia para todas as pessoas que você sentir no seu coração. Mua! Por que é tão complexo essa pergunta do propósito existencial? Gente, porque quando você começa a realmente entender o que você é, quem você é e por que o seu espírito, a sua alma existe, esse planeta, esse mundo, essa realidade ou as múltiplas dimensões e realidades existem, você começa a entender que existem verdades que são paralelas, concomitantes, interseccionando, ou seja, que o mundo não é o que parece ser. Então vamos dizer assim, o seu propósito existencial para o seu eu linear, para o seu personagem, pode ser um. Então você nasceu de uma família, nasceu num grupo e você vai passar por aspectos kármicos que foram pré-definidos, pré-criados, e você vai ter uma vida bastante previsível, com alguns momentos chaves nessa existência que você pode dar pequenos saltos de consciência e você vai estar indo daí numa evolução que ela é não mais horizontal, linear, mas ela é vertical. E a gente está brincando com as palavras, é só uma forma de traduzir. Então significa que existe um tipo de evolução que acontece na linearidade, que é do seu personagem, e aí você pode falar de um propósito existencial do eu linear, com seus karmas e dramas. E existe ao longo dessa jornada linear oportunidades onde existem saltos de consciência, onde a gente poderia dizer que existe um livre-arbítrio real. Porque o livre-arbítrio que você acha que uma pessoa tem quando ela é linear, ele não é real. É quase como dizer assim, o personagem dentro de um jogo. Ele pode ir para a direita ou para a esquerda, mas ele vai seguir as regras do personagem. Ele vai seguir o storytelling que está sendo contadinho para ele ali. O livre-arbítrio real é você conseguir ser um outro personagem dentro de um outro jogo, ou você sequer sair daquela realidade e ser uma outra coisa totalmente diferente. Então o livre-arbítrio verdadeiro não é esse de você escolher se no sábado você vai ficar em casa ou se você vai sair, se você vai viajar no final de semana com o seu novo namorado ou namorada, ou se você vai ficar em casa tentando restaurar a sua visão de mundo com uma forma mais elevada. Não importa, essas escolhas, por mais que elas tenham algum reflexo na sua jornada maior de consciência, elas não são realmente livre-arbítrio. Elas são uma capacidade de escolha. E dessa forma a gente poderia simplificar dizendo que é livre-arbítrio. Mas elas não têm a capacidade, presta atenção aqui, de realmente alterar o grande arco linear da sua existência. Quer dizer que para alguém como Sananda Kumara e outras pessoas que são treinadas por mim e outros mestres que estão encarnados na Terra, para a gente consegue olhar para a sua vida, para a sua realidade e entender que você tem um começo, meio e fim bastante previsível. E isso pode ser desgostoso para alguém ouvir, falar, poxa, que frustrante, né, Sandra? Quer dizer que eu sou previsível? Sim, meu amor, de certa forma, quando você é um eu linear, você é quase como se fosse uma maquininha, um robozinho, que estivesse tendo saltos, oportunidades de se tornar autoconsciente. É quase como se você fosse uma AI seguindo um programa e que de vez em quando você vai ter a chance de, em vez de ser uma inteligência artificial, você ser uma consciência real, uma verdadeira inteligência, uma verdadeira consciência. Então, assim, qual a melhor forma de você entender isso? Que o seu propósito existencial, como um eu linear, ele é previsível. Esse propósito existencial não é muito como se você tivesse escolha. E ao mesmo tempo, vamos dizer assim, você até tem algumas alternativas nesse jogo, assim, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas não vai mudar muito o que vai acontecer na sua jornada. Sabe assim, poxa, você é cabeleireira, ou você é arquiteto, você é engenheiro, mas talvez seja previsto na sua jornada que você não vai gostar do seu trabalho, que você vai ser traído, traída, que você vai encontrar uma falência, que você vai se sentir frustrado com o que você faz. Assim, essas coisas, elas vão estar lá porque isso já foi pré-definido, pré-rotulado por todas as suas carências, vazios e tudo mais. E aí, quando acontecer esses eventos pré-grifados na sua realidade, ali você tem a chance de dar um saltinho assim, e ali parece que surge um novo nível de realidades com novas opções, que seriam saltos dimensionais. Mas o que eu estou ensinando vocês não é nem isso, nem aquilo.
A gente está falando de um propósito existencial muito mais, vamos dizer assim, transcendental. O propósito existencial de Sananda Kumara para você, como Cristo encarnado, é trazer você de volta para o reino divino. E eu não estou falando isso de uma forma religiosa, mística, por mais engraçado que seja eu falando esse tipo de coisa. Eu me refiro objetivamente na arquitetura existencial. Por que os universos existem? Por que as criações existem? Da onde a gente veio? Por que a gente está aqui? O objetivo da sua existência, amado irmão, amada irmã, é você lembrar, é você retornar a um estado de maestria de alma, é você retornar a ser um Deus, uma deusa e você se libertar de todos os condicionamentos. E isso acontece vagarosamente, conforme você vai evoluindo na sua jornada em direção à ascensão. Isso acontece através, vamos dizer assim, de um veículo kármico por íons evoluindo. Então aí que a gente vai interseccionar, que a sua evolução linear e essa, vamos dizer assim, o que acontece de transgressões ou não, karmas ou não, todas as suas dificuldades, desafios que você vai enfrentar ali, elas acabam servindo lá na frente a esse propósito maior. Então qual é esse propósito maior? É você se tornar uma deusa e um deus. É você conseguir adquirir aqui e agora a capacidade de você trazer o paraíso para dentro do plano terreno. Porque isso aqui é como se fosse um playground, uma Matrix, onde você está vindo para aprender, mas também para incorporar aquilo que você queria se tornar, que é um Deus e uma deusa com a capacidade de sustentar uma realidade igual a que você foi concebido, que é uma realidade de puro amor e harmonia. Então tudo que você criar tem essa qualidade de ser eterno, de ser maravilhoso, de ser gentil, de fluir pela existência. E o primeiro ponto desse tomar forma, dessa herança, é você se tornar eterno. É você pôr fim ao ciclo reencarnacional. Então vamos dizer assim, que a hora que você conseguir tornar esse templo, esse corpo eterno, através da sua consciência, através da libertação dos ciclos de dor e sofrimento, a você poder descrever isso num aspecto budístico, de você abraçar o seu Dharma, que é um ensinamento muito aproximado, porém com uma outra inflexão de linguagem, é você entender o seguinte, que o seu propósito existencial maior, absoluto, não é você viver essas experiências do seu personagem linear, ter família, filho, emprego, papagaio, seja lá o que for que você esteja vivendo. É você, através dessas experiências, você começar a ter uma inflexão com uma consciência maior, que é a sua consciência eterna. E você entrar em ressonância com essa consciência. É você se tornar um ser desperto, que é o que a gente chama de iluminação. É a sua consciência conseguir se desatarrachar dessa ilusão, desse apego ao seu eu linear, e amadurecer e entender que você é muito maior do que todas essas coisas. E eu estou ajudando você a fazer isso com essa conversa. E quando você alcança esse estado transcendental que você pode sentir no seu campo, quando eu converso isso com você, você vai ter uma oportunidade, uma chance de conseguir, então, a partir desse espaço interno, de muita maravilha, você vai conseguir a entender que existir nesse corpo não precisa mais ser fonte de dor e sofrimento. Então isso significa que essa ideia de que eu preciso sair da Terra, que a Terra é um inferno, que a Terra é um problema, que o ser humano, isso tudo se revela como uma ilusão. Que essa ilusão foi autocriada durante o seu processo de evolução, que não precisa mais ser assim. Não uma ilusão no sentido de que eu não vivenciei essa experiência, de que as pessoas ao meu redor não tiveram sofrimento, mas que essa não é a realidade externa. Isto foi a forma como ela foi deflagrada, como ela foi contextualizada, como ela foi materializada para mim, porque eu era o criador dessa experiência ao lado de outras pessoas, porque era aquilo que nós precisávamos naquele momento para evoluir, para crescer. Então o que eu estou querendo dizer, quando você adquire essa boa-aventurança profunda da ressonância, da conexão com o seu coração crístico, do seu coração dourado, você vai começar a perceber que a realidade materializada, ela pode ser da mesma forma um lugar maravilhoso, incrível, e você como um ser eterno e tudo ao seu redor se tornar eterno, imortal. Tudo ressonar essa reverberação que você encontrou com a sua alma eterna, que escolheu vir para cá e viver essa experiência. Então, nesse sentido, o seu eu que está lá na eternidade, para fora de todas as criações, de todas as dimensões, que está refletindo a consciência que criou a si mesmo. Ou seja, aquele ser que você é lá na eternidade é reflexo de um outro ser, é um aspecto de um ser que criou-se a si mesmo em profundo amor, cria a si mesmo aqui, nesse reino, também em amor. Então você é um espelhamento perfeito dessa criação amorosa
do divino que criou você. E quando você lá cria você aqui, em profunda ressonância com esse amor, com essa eternidade, é o ensinamento que foi aprendido. É aquele ser lá se tornando um Deus criador. E você é a expressão. E você se tornando eterno, eterna, é você ser a criação impecável. E aí começa um ciclo maravilhoso que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo. Mas eu estou tentando explicar o seguinte, que o propósito existencial do seu eu infinito é você se tornar eterno, eterna. É você se libertar desses veículos de karma através da sua consciência e começar a ser um ser autorregulado, regulado, a ter uma capacidade de livre-arbítrio real, onde você não é mais conduzida pela história do seu eu, pelo seu passado, por todas essas coisas. Mas isso não significa que quando você alcança essa maestria, que o seu existir nessa vida, nesse mundo, não vai ser maravilhoso. Isso não significa que o mero fato de você estar existindo não seja uma diversão. Que o mero fato de você ter coisas, ter propósitos lineares, não seja uma fonte de alegria. Ou seja, vale a pena ter propósitos lineares. Vale a pena ter coisas a buscar, a almejar aqui no plano da matéria, porque o objetivo final é você ser um ser eterno aqui brincando com essa criação e algum dia alcançando o mesmo estágio que o seu eu superior alcançou, que são o aspecto vertical das dimensões acima de nós. Não vou entrar lá porque é muito complexo. Mas eu quero que você entenda o seguinte, você como um veículo divino, o que você pode aprender nesse momento é que o meu propósito na Terra, ele tem camadas. E que eu posso seguir essas camadas superficiais, que necessariamente vão me levar a um processo de reencarnação, vão me levar a ciclos de dor e sofrimento, karma e dharma, ou eu posso começar a entender que existe uma aceleração aqui, que a minha encarnação, a minha presença na Terra traz para você. Que é você poupar o seu ser de todo esse processo e acelerar muito mais rápido a sua ascensão. Que é você começar a incorporar o propósito existencial verdadeiro da sua alma. Que é se tornar um Deus, deusa, criador, criadora. Que é você ascensionar. Que é você ir para a quinta dimensão. Que você faz isso incorporando os ensinamentos do amor, os asanas internos, essa postura interna que a gente chama de amor. Essa visão impecável de si mesmo e do mundo, que é o amor. Porque isso vai trazer um eu unificado, um eu consciente, um eu ascenso. E esse eu ascenso está em perfeita ressonância com o eu que tem o propósito de ter nascido aqui em primeiro lugar. A gente está começando a ver uma realidade muito mais bonita e interessante. Você está entendendo? Então, se o propósito final é esse, querido irmão, querida irmã, esse é o objetivo da sua existência verdadeiro final. Só que você pode pegar esse atalho e ir direto para lá, ou você pode continuar indo com uma curva longa, várias vidas, vários tracejados, encarnações, para lá na frente, em algum momento, você alcançar esse pulo. Se você quer viver isso agora, eu te aconselho a você começar a escutar as canalizações, escutar as meditações, seguir as conversas, fazer isso todos os dias, não parar nem um instante, porque você vai chegar lá. A gente vai trazer cada vez mais informação, cada vez mais canalização maravilhosas para você, explicando como você vai fazer isso na prática, porque tudo isso você faz aqui e agora, meus amores, não é lá na frente. Se você quer ver isso agora, é praticando, é agindo. Como? Rompendo a hipnose do eu linear. Como? Aprendendo a flutuar acima e sair da reatividade com a vida, com as pessoas. Aprender como? Aprender incorporando essa frequência, esse sabor, aprender a distinguir frequência, aroma, energia, começar a incorporar uma frequência que tem o sabor do amor, da harmonia, da alegria. É parar de ficar se alimentando de conflito e começar a estabilizar sua consciência nessa boa-aventurança perpétua em seu ser. Esse é o chamado. Esse é o presente, é isso que é a nova terra, é isso que é essa nova era, é isso que a gente está trazendo para vocês. É a cidade dourada, que é o coração pulsante dessa nova realidade que a gente vai estar plasmando, é onde a gente vai estar irradiando todo esse conhecimento, toda essa energia, essa frequência no campo para que as pessoas comecem a absorver. Eu agradeço por você estar aqui recebendo essa informação, porque se você está aqui, você faz parte já dessa cocriação. Muito obrigado, eu te amo por isso. Que assim seja, Senhor. Aqui em Arte estamos criando A nova terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.